Vamos retomar aqui a nossa conversa no estúdio. A gente está com a cientista social Ellen Elze, doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do CNPq, e o doutor em Sociologia pela USP, Rafael de Souza, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Engraçado isso, porque a gente fala sobre a direita se manifestando nas ruas, mas com um governo que corta qualquer tipo de participação vinda da população, né? Então, não existe essa ponte entre o que está sendo colocado na rua e o que está sendo gestado pelo governo. É isso mesmo? Bom, eu acho que a gente tem diferentes instâncias de participação, né? Sim. A atual gestão do governo federal, ele de alguma forma parece até incentivar uma participação, por exemplo, via mídias digitais, ou uma participação que vise abonar as práticas do governo, a linha Sim, política. mas tem um contraditório. Tem um contraditório, eu acho que em termos, mas a gente precisaria entender melhor qual que é a natureza da participação que é bem-vinda, né? Então, já na campanha eleitoral, ele deixava isso mais ou menos claro. Sim. Então, aquelas pessoas que estão na rua, os vermelhos, por exemplo, ele de alguma forma sinalizou que não haveria espaço, né? Sim. Então, uma participação que vá de encontro ao interesse do governo, ao que eles visam promover, eles acabam caindo na chave dos inimigos, ou de quem está querendo atrapalhar, das pessoas que estão querendo fazer barulho, que não são patriotas o bastante, não querem o bem do Brasil. Né? Sim, eu concordo com a participação desde que corrobore com o que eu acredito e com o que eu estou fazendo, né? Agora, vamos falar sobre o contexto internacional, né? Porque um pouco antes de junho de 2013, de tudo que aconteceu aqui no Brasil, a gente teve episódios no mundo. Então, teve Primavera Árabe, teve o Occupy Wall Street, Estados Unidos. De alguma forma, isso interferiu no momento político aqui no Brasil em junho de 2013? Sim. Principalmente porque fornece modelos de ação nas ruas, mas acho também que, no caso desses movimentos internacionais, alimentou muito o Twitter, o Facebook, como estratégia de mobilização, de coordenação desses movimentos nas ruas, mas também de amplificação das imagens, né? Concomitantemente a esses eventos internacionais, também teve um surto de mídia ativismo. Novos canais, novas formas de se viabilizar o que estava acontecendo nas ruas, né? Então, você transmitir diretamente e amplificar isso e mostrar para o mundo, isso tem um efeito muito maior do que o modelo clássico em que só a grande imprensa fotografa, classifica e descreve aqueles manifestantes, né? Mas teve uma mudança na postura da imprensa ao noticiar também manifestações lá fora, porque lá fora eram manifestações positivas, a favor da democracia, enfim, enquanto as manifestações que aconteciam no Brasil naquele momento era de vândalos, de black blocs quebrando tudo na rua. Então, talvez isso tenha estimulado também uma parcela da sociedade a ir para a rua, não sei, Até um determinado momento, né? Porque tanto lá fora como aqui, né, eu acho que claro, a mídia quando noticia em vários episódios diferentes, né, noticia movimentos de massa ou movimentos muito expressivos na rua, muitas vezes eles ganham rapidamente o enquadramento de alguma forma participação democrática, as pessoas estão se expressando e elas estão fazendo história de alguma forma, né? Então quem se depara com algum tipo de... ou quem de alguma forma está recebendo aquela informação entende que a sociedade daquele país, aquela sociedade está mobilizada e que as pessoas não são passivas. Ao passo em que no Brasil, de um lado a gente tem um senso comum. Por muito tempo a gente veio reparando isso, né, de que a sociedade brasileira seria muito passiva, seria pouco mobilizada, e de outro, quando a gente verifica episódios ou eventos de mobilização, eles por muito tempo eles eram enquadrados na chave da baderna, da bagunça, dos vândalos, do vandalismo. Então
Então, claro que eu acho que cotejar um pouco esses dois cenários, né, como se vê, como a gente percebe movimentos de rua fora do Brasil e no Brasil, acho que isso de alguma forma tem uma difusão de ideias, né, que eu acho que as ideias, claro, elas viajam muito, principalmente numa época tão conectada, né, como nunca antes. Sim. Então, claro, a gente verificar processos de mudança ou participação de vários grupos em outras sociedades, outros países, isso acaba tendo uma influência muito grande Estimula, aqui. né? Isso tanto para a direita quanto para a esquerda. Claro, né? A gente sempre tende a ver esses grandes modelos internacionais sempre situado à esquerda. Então, o Occupy, a Primavera Árabe. Mas a gente também tem já mobilizações internacionais de direita já há algum tempo. Tem o caso do Tea Party nos Estados Unidos, manifestações contra o aborto na França em 2014, o surgimento de movimentos nacionalistas, ultraconservadores, o caso da eleição do Viktor Orbán, já de longa data, no leste europeu. Então, você vê esses modelos, eles estão circulando nos diferentes campos de ativismo, né? Sim. Agora, só para terminar, inclusive, que a gente está quase encerrando, a Ellen falou sobre o momento inédito que foi junho de 2013, de ter unido duas forças na rua. E daí eu li, inclusive, uma análise do jornalista do Bruno Torturra, que era da Mídia Ninja naquela época, que foi quando o Mídia Ninja explodiu naquele momento, e falando sobre as pessoas nem se reconhecerem ali como um lado com o outro. Estava todo mundo na rua ali, meio sem saber para onde ir. Vocês acham que esse momento pode voltar a acontecer? Porque a gente está numa polarização tão grande que eu não vejo de forma alguma isso voltando a acontecer num período curto de tempo. Num curto prazo, eu acho que é muito arriscado e até muito leviano fazer vaticínios no campo da política, mas eu acho que nesse aspecto dá para dizer que é altamente improvável que a gente volte a ver num curto prazo os dois grupos políticos dividindo o mesmo espaço, se não enquanto oposição direta. Acho que mais ou menos o que a gente acabou vendo ali no Muro de Brasília, ou mesmo na Paulista, onde de um lado a gente tinha manifestantes disparando insultos e contra o outro lado. Então, eu acho que essa confusão assim dos espectros políticos, até porque já está bem mais claro que o lado... Essa polarização, a polarização, acho que ela já porque os interesses políticos desses atores agora estão atrelados justamente à manutenção dessas posições, né? Sim. A gente estava falando sobre a desmobilização, um dos fatores que eu esqueci de citar é justamente o fato de que alguns desses grupos foram para o Estado. Então, leva menos gente para a rua. Mas justamente porque eles foram para o Estado, é necessário manter esse tipo de polarização agora para se legitimar enquanto a uma base. Claro. Então, acho muito difícil. Esse tipo de mudança, acho que ela só ocorre de quantos em quantos geracional. Anos? De muito tempo. Agora a gente vai demorar um tempo, então. Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Muito interessante conseguir compreender um pouco o que foi aquele junho, o que são esses movimentos de direito, de onde eles surgiram e que força eles tomaram. Muito bacana a pesquisa que vocês estão desenvolvendo e têm desenvolvido. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.